Agora nós vamos falar da resolução complementar de número 2, de 28 de abril de 2008. Aí vocês vão me perguntar, uma é contrária à outra? Não, essa é uma resolução complementar, o nome já está dizendo. Então, aquelas diretrizes que foi publicada em 2002. Mas ao longo de 2002 até 2008, na implementação do projeto de educação do campo nas escolas do campo em todo o Brasil, pelas prefeituras, secretarias, o pessoal foi sentindo que faltava algumas coisas na diretriz. Então, em 2008, tem essa necessidade dessa resolução complementar para ajudar o sistema público a melhorar, complementar aquelas que nós falamos anteriormente dos 16 artigos, né? Essa resolução ela é composta só por 12 artigos, a outra era composta por 16. Então, como essa é uma resolução complementar às diretrizes, ela é composta por 2 artigos, né? Qual é uma questão que ela deixa claro no seu artigo 1? No seu artigo 1, ela caracteriza o que é a educação do campo no interior da educação básica, porque isso era uma dificuldade. As pessoas diziam, o que é a educação do campo? Então, só tinha aquele conceito generalista, e daí não estava claro, mas o que é mesmo que faz parte da educação do campo? Então, essa resolução complementar, ela caracteriza que a educação do campo no interior da educação básica e a quem ela se destina, a EJA, a educação especial. Então, ela deixa claro, então, o que é a educação, para que é a educação do campo e dá o nome às modalidades, às diversas modalidades de educação que ela se destina. No artigo 2, ela faz uma convocatória. Ela convoca os sistemas de ensino, nós estamos em 2008, né, a cumprir o artigo 6 da resolução do Conselho Nacional de Educação, que é a instituição das diretrizes, né, ou seja, assegurar esse cumprimento da instituição das diretrizes operacionais da escola do campo. Isso é uma resolução complementar. Mas ela vai, além disso, no artigo 3, que lá nas diretrizes não falava, no artigo 3 ela trata da questão da educação infantil. Porque assim, lá nas diretrizes a gente fala de escola do campo, proposta pedagógica, mas a gente não fala dos níveis especialmente. Vocês observam que na exposição que eu fiz sobre as diretrizes não fala assim nominalmente. Então, nessa resolução, foi necessário colocar, por exemplo, tratar da educação infantil, que não estava colocado. O que o artigo assegura? Ele assegura que os níveis de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental seja ofertada na própria comunidade. Leia lá no artigo 3 da resolução número 2 de 2008, do Conselho Nacional de Educação. E eu queria ler literalmente o parágrafo 2, que ele diz, olha, em nenhuma hipótese serão agrupados em uma mesma turma crianças da educação infantil com crianças do ensino fundamental, né? É importante a gente pensar isso, porque assim, várias escolas do campo, quando tem, por exemplo, criança da educação infantil, o pessoal mistura com as séries iniciais e tudo. Esse artigo 3, ele obriga os sistemas públicos a colocar em dois turmas. Primeiro, que ela tem que ser ofertada nas comunidades de origem das crianças, e segundo, que as crianças da educação infantil não podem ser juntadas, em hipótese nenhuma, com as do ensino fundamental, né? Isso significa dizer que os sistemas públicos têm que organizar no campo uma turma de educação infantil, mesmo que tem 4, e uma turma de ensino fundamental, mesmo que tem 4. Porque se ele respeitar essa resolução, tá certo? E o artigo 4 dessa resolução, que não está também muito claro, não estava também muito claro nas diretrizes, trata da nucleação das escolas do campo e da condição dos transportes. Por quê? Porque as diretrizes não tratou disso, né? Então, essa aqui, a resolução de 2008, ela vai tratar dessa questão das nucleação, ou seja, respeitar, para fazer uma nucleação, vamos supor que não tem jeito nenhum e tem que nuclear. Quer dizer, a primeira coisa, a gente é contra a nucleação, mas vamos supor que tem, porque tem. Então, é necessário de pensar as condições dessa nucleação e quais as condições dos transportes, ok? Não pode fazer uma nucleação muito longe, né, que as crianças andem muito tempo, né? Então, a resolução deixa claro que essa nucleação só pode ser feita nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, depois do 6º ano, no ensino médio, e tem que pensar as condições de transporte. Então, não é de qualquer jeito que se faz nucleação no campo. O artigo 6 trata da educação de jovens e adultos, também considera essa questão da condição dos deslocamentos. E o artigo 7º trata da
condição de infraestrutura das escolas do campo, a organização, funcionamento, a admissão do professor, a sua formação inicial, a formação continuada, né? Tanto dos professores quanto do pessoal do magistério. Aqui eu queria fazer outro destaque, é que assim, olha, no campo, na educação do campo, para a gente assegurar um projeto amplo de formação e tal, é necessário fazer não só a formação do professor. Considera também educador do campo o motorista do ônibus, a merendeira, a pessoa da limpeza, a secretária, o coordenador pedagógico, ou seja, todas essas pessoas. Por quê? Gente, ó, se você tem um motorista de ônibus e que esse motorista de ônibus é grosseiro, ele não respeita as crianças, ele não leva em conta a idade da criança, ele trata as crianças de forma de qualquer jeito, na verdade você não educa esse percurso. Você apenas cria um estado de deseducação entre as crianças. Portanto, se você tem uma mulher da cantina que, ao invés de fazer uma comida mais decente, ao invés de estar organizando em torno disso, ela faz de qualquer jeito, trata as crianças de qualquer jeito, não transmite para as crianças o que é uma alimentação saudável, o que é uma boa alimentação, qual é a importância disso, não transmite esse gosto e essa entusiasmo pelo processo da alimentação, também a gente tem um processo de deseducação. Às vezes o professor faz um trabalho maravilhoso na sala de aula, mas às vezes a cantina desmonta esse trabalho. O professor faz um trabalho maravilhoso de alimentação saudável, mas na hora da alimentação da escola é bolacha pedagógica com aquele suco aquele suco coloridinho que as crianças, que aquilo serve mais para desalimentar do que para alimentar. Então, se você não tem um trabalho coerente e coeso entre todos os sujeitos da escola, uns fazem o trabalho, mas ele fica pela metade. Então, por isso que esse artigo 7, ele trata dessa formação de todos, do pessoal do magistério, dos professores, dos educadores da escola, motoristas, enfim, ou seja, de todos os sujeitos que compõem a vida escolar da escola do campo. O artigo 8º trata do transporte escolar, né? Ele assegura que o transporte só deve ser utilizado quando, em última instância, quando for necessário, né? E ele deve respeitar o Código Nacional de Trânsito. Então, isso é uma coisa. Então, o que a gente tem visto nesse país todo, no Brasil todo? É as crianças e jovens sendo transportados de forma bastante perigosa, em carros bastante precários, né? Cadeiras caindo, sem cinto de segurança, às vezes ônibus até sem freios, muitos acidentes têm sido causados e tal. Então, nas comunidades onde vocês atuam, é importante prestar atenção nisso, juntar a comunidade para ver se o ônibus tem respeitado esse artigo da resolução de 2008, para acompanhar esse processo das crianças. Quer dizer, pensou em primeiro lugar, o transporte pode ser utilizado em últimos casos, mas quando ele for utilizado, a gente precisa ficar de olho. Pais, professores, estudantes, comunidade, todo mundo ficar de olho para como se dá esse transporte das crianças e dos jovens e dos estudantes de forma geral. Tá. O artigo 9, ele assegura a qualidade da educação do campo, chama a atenção para o cumprimento das diretrizes, né, da legislação, das diretrizes da escola do campo, aquilo que já está enumerado na resolução do número 2. É importante lembrar, porque assim, as diretrizes foram publicadas em 2002, nós estamos aí em 2008, quando ela foi. Então, de 2002 até 2008, vários sistemas educacionais não deu muita ligança, não. Então, por isso que foi necessário esse artigo, o artigo 9, para chamar a atenção dos sistemas públicos, para que eles pudessem pensar na qualidade da escola e da educação do campo e chamar a atenção para o cumprimento das diretrizes operacionais, que até aquele momento, muitas pessoas não tinham dado muita ligança, não. O artigo 10, ele propõe que no planejamento da educação do campo deve ser considerada, por exemplo, nessa questão do transporte escolar, as distâncias de deslocamentos, as condições das estradas e vias, né? O estado de conservação dos veículos, está na lei, né? Utilizado na idade, utilizados isso, a idade de uso, a melhor localização, as melhores possibilidades de trabalho pedagógico, um quadrante de qualidade, né? E ele assegura ainda, nesse artigo 10, que seja feito em comum com as comunidades em regime de colaboração, municípios, estados, enfim.
e as comunidades em geral. É importante pensar essa questão, tanto da questão do transporte, quanto a questão das possibilidades de trabalho pedagógico, juntando todas os níveis e sistemas de ensino. Vou exemplificar um pouco desse regime de colaboração, não sei se ficou claro para vocês. Que é assim, olha, às vezes você tem numa comunidade uma jovem que vai para a universidade à noite, que pega transporte escolar, um menino que vai para o ensino médio e tem um lá que vai para o ensino fundamental, um exemplo assim. Mas o transporte, quem contratou foi a prefeitura. E algumas comunidades, umas prefeituras, têm empetelhado a vida desse jovem que vai para o ensino médio e aquele que vai para a universidade. Não, porque aqui o ônibus é da prefeitura e a gente vai carregar só os meninos da prefeitura. Ora, isso se resolve porque assim, ó, o ônibus é contratado pela prefeitura, mas ele é serviço público. Ele é parte do sistema público. Então, há de se considerar, e aí precisa discutir isso, juntamente o Estado e os municípios, para que esse ônibus, não precisa o Estado, o governo do Estado, colocar um ônibus lá para levar aquela jovem e aquele menino que vai para o ensino médio. Se o ônibus da prefeitura der para trazer, vai trazer todo mundo. Por quê? Porque é um ônibus pago pelo dinheiro público. Não importa se ele é da prefeitura, se ele é do Estado, se ele é do governo federal. O importante é que aquele ônibus é pago pela contribuição das pessoas. É isso que nós estamos falando do chamado regime de colaboração. Então, esse regime de colaboração permite que as ações, às vezes, ações do município sirva também ao Estado e sirva também à esfera federal. Ou o contrário também, que coisas do Estado e da esfera federal sirva também ao município. Ou seja, considerando que nós temos um sistema público de educação e não minha parte do município, a parte do Estado, a parte do outro, a parte do outro. Não, é um todo, né? A gente considera que seria um todo. Tá. O artigo 11 e 12, né, que fecha a resolução, recomenda que os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, que esses trabalhem no sentido de articular ações diferentes, de diferentes setores, que promove o desenvolvimento rural integrado de ações da educação do campo. Então, esse artigo, o artigo 11, ele faz justamente essa recomendação. Por exemplo, tipo, quem é responsável de organizar as estradas? É o INCRA. O INCRA está em que esfera? Na esfera federal? Então, ela vai organizar as escolas, ou seja, tem organizar as estradas. O posto de saúde, quem é responsável é o município? Tá, então o município organiza. Tudo recomenda esses diferentes setores, pensando no desenvolvimento da comunidade. Não é o desenvolvimento do prefeito, do vereador A ou do vereador B. É o desenvolvimento da comunidade para a fim de integrar diversas ações. Porque se não tiver uma estrada boa, a educação do campo não funciona. Se as crianças não tiverem com boa saúde, que é o posto de saúde, a educação não funciona. Se os pais das crianças não têm financiamento para plantar, para colher, para vender, para ter condição de vida, também a escola não funciona. Observe como que a articulação das diferentes ações no campo brasileiro, todas elas se integram com a questão educacional. Ou seja, a questão educacional não está fora das dimensões de saúde, trabalho, lazer, educação, circulação das pessoas, não está fora. Então, tudo tem uma questão integrada. Então, esse artigo 11 ele faz uma recomendação, que esses entes federados, que todos são responsáveis pela vida das pessoas do meio rural e do meio urbano também, se organizem em torno, tendo em vista a finalidade do desenvolvimento rural e integrando as ações de educação do campo. E o artigo 12, da mesma forma que o artigo 16 das diretrizes, ele publica, né, as direções, ratifica as diretrizes de 2002 e revoga as disposições em contrário. Então, o artigo 12 é mais burocrático, certo? Agora, nós vamos para o decreto, né, de 2012. Na verdade, esse decreto, ele é um decreto mais curto, foi feito em 2010, e a principal finalidade desse decreto foi transformar o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, que era apenas um programa, transformou em política pública, né? Mas ele reafirma a educação do campo, reafirma os princípios, reafirma os sujeitos da escola do campo, ou seja, tudo aquilo que já está nas diretrizes de 2002, na resolução de 2008, ele coloca, né, ele reafirma no decreto de 2002. Diz quem são os sujeitos da escola do campo, como é que a escola do campo se estrutura, transforma o PRONERA como um programa de formação de professores de área de reforma agrária e de escolarização no campo em uma política pública com financiamento. Enfim, o decreto ele
deixa essas possibilidades para as pessoas, né? E por último, dessa legislação que a gente queria trabalhar com vocês, é essa alteração na LDB, que ocorreu em 2014, que a gente falou lá na aula passada, a gente falava então dessa alteração na LDB, que foi feito a partir do artigo 28, parágrafo único da LDB. A presidente Dilma, ela alterou a LDB e depois foi aprovada no Congresso, mediante aquela denúncia de fechamento das escolas do campo, 35 mil escolas nos últimos 10 anos, e a campanha que o MST fez contra o fechamento de escolas do campo. Então, a presidente Dilma, na época, respondeu com esse decreto contra o fechamento de escolas. O que é que ela acrescentou na LDB? O que é que ela alterou? Ela alterou o artigo 28, propondo que o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas, deve ser precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, tem que ser acompanhada de uma análise, de um diagnóstico de impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Então, fica claro que, a partir dessa data, se as prefeituras quiserem fechar escolas, a Secretaria de Educação, ela tem que cumprir todo esse ritual. Ou seja, ela tem que fazer um diagnóstico, ela tem que dizer qual é o impacto, ela tem que escutar a comunidade, e se a comunidade disser não fecha, não pode fechar, né? Então, como nós estamos, esse processo de fechamento de escola, ele não se estancou, ele continua hoje no Brasil. Então, quem quiser manter as escolas abertas tem que se apegar a essa legislação, tem que se apegar a outros direitos, a todos esses artigos que nós falamos, e organizar a comunidade. Mais do que a lei, é a comunidade organizada. Se a comunidade estiver organizada, é muito difícil de você impedir, é muito difícil de você não impedir o fechamento de escolas do campo, né? Então, essas ideias e tal. Na última aula, que vai ser a próxima, nós vamos estudar um pouco como a gente, que nós estudamos na aula 3, nós estudamos o que foi a educação do campo, seu conceito, seu histórico e tal. Depois a gente estudou os concepções e princípios, né? Não sei se você se lembra. Agora nós estamos estudando a legislação e na última aula, que vai ser a próxima, nós vamos estudar um pouco como a gente organizar isso em nível da escola, né? Como organizar o trabalho pedagógico na escola, né? Na verdade, nós não temos receita, mas a gente vai apresentar algumas possibilidades de trabalho pedagógico na escola do campo, ok? Então, na próxima aula, a gente vê essa questão, né, da organização do trabalho pedagógico na escola do campo.